A santa paz de Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, mais uma vez o Senhor nos dá graça de estarmos aqui diante da presença do Senhor, amém? Para cantar, para falarmos das maravilhas que o Senhor tem, glória a Deus, realizado, amém? Nos nossos corações. Aqui estamos, meditando nas Escrituras Sagradas. Eu quero agradecer desde já todos os irmãos, as irmãs, todos aqueles que têm acompanhado esse vídeo no canal Tudo Se Fez Novo, para que possamos aprender mais do Senhor, amém? Para nós adquirirmos maturidade, crescimento espiritual, amém? A qual esse canal nasceu do coração de Deus para os nossos corações, expandir o reino de Deus, alcançar almas para o Senhor e Salvador Jesus e demonstrar o grande amor e poder de Deus para toda a humanidade, amém? E eu gostaria que também agradecer já a todos os irmãos e que todos já pudessem estar com as suas escrituras sagradas nas mãos, porque eu vou cuidar de ter nela a vida eterna, porque ela testificam de mim. E Deus, o Senhor tem dado para nós meditarmos o Salmo 22, que é conhecido como Salmo, o Spurgeon, né? Fala que é o Salmo da cruz, sobre o sofrimento, né? A agonia, o desamparo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, amém? Então nós lemos o Salmo 22, nós não vamos ler inteiro, nós vamos dar continuidade daqui, que louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos falando do sofrimento do Senhor e Salvador Jesus, da sua humilhação, amém? E vamos aqui então meditarmos aqui. Nós paramos aqui estamos falando aqui do versículo 7, né? Salmo 22, o número 27, no número 7, versículo 7. Todos os que me veem, vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Todos os que me veem zombam de mim, frouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, nós vimos aqui sobre esse momento difícil, né? E falamos também sobre a obra da expiação, amados. Nós temos que entender essa obra maravilhosa. Quando nós olhamos para a cruz, nós não temos mais o Senhor Salvador Jesus ali, porque ele não morreu. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Deus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Ele desceu a essa baixeza da terra, na profundeza da terra, ali para, glórias a Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitar. Amém? E essa obra da expiação é maravilhoso. É uma obra de expiação, como nós falamos, que Deus é uma obra plena e definitiva que Deus ofereceu a todos nós, a raça humana, e que remove o pecado de modo permanente, né? Ele nos ofereceu que remove o pecado de uma forma permanente, quer dizer, todos os sacrifícios já se cumpriram em Cristo Jesus, amém? E nós vimos que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por causa dos nossos pecados. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Então nós podemos entender que a cruz ali para aquele povo daquela época, da igreja primitiva do tempo dos romanos, há mais de 3.000 anos atrás, era terror para o povo, né? Era terror, era um símbolo de morte, de sofrimento, de agonia, de terror, amém? Para causar terror ali no povo, amém? E sabendo que o Senhor Jesus ali, ele se fez maldição por causa do nosso pecado, amém? Jesus não se encontra mais na cruz do Calvário. O que encontra ali naquela cruz
que é o símbolo de terror naquela época. Ele fala que ele cravou todos os nossos pecados ali, ele venceu o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas vidas. Ele cravou toda a nossa enfermidade, ele cravou todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento. É isso ali que representa a cruz ali, amados. Amém? E se você tem algum problema na sua vida, se hoje você tem alguma maldição na sua vida, podemos dizer assim, palavra forte, seja qual for ele o problema, lance na cruz do Calvário, lance no lenho, no madeiro, deixe cravado ali. Sabe por quê, amado? Porque o Senhor Jesus, ele já levou, o Senhor Jesus já nos deu vitória. Então é para deixar ali, amém? É um símbolo ali para deixar ali, amados, amém? Porque agora nós morremos, ele morreu fisicamente ali, né? Levou todos os sofrimentos na carne como homem, mas ele sofreu ali. Então, amados, então ele morreu ali, a morte física. Então agora, para nós também, nós devemos, assim como o Senhor Jesus, nós morrermos ali na cruz. De que maneira? Uma morte espiritual, amados, entregando a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus, amém? Então é uma obra que, como nós falamos, ela que Deus ofereceu a todos nós, né? E que remove o pecado de modo agora permanente. Todos os sacrifícios se cumpriram em Cristo Jesus. Lembra como nós falávamos que hoje, antigamente no Velho Testamento, o sacerdote teria que apresentar o sacrifício, expiação por ele próprio, antes de fazer a expiação pelo povo. Ou seja, anualmente nós falamos que era levado no templo de Jerusalém, era feito o sacrifício para expiação dos pecados do povo. E ali eles sacrificavam animais macho de 1 ano sem defeito ali para a remoção dos nossos pecados, mas nós falamos de modo exterior, amado. Ele não tinha poder, esse sacrifício, de nos purificar o interior, a nossa alma, o nosso espírito, como foi a de Senhor Jesus Cristo. Então era externo, era temporário, mas eles tinham que voltar outra vez anualmente a fazer expiação pelos pecados dele. Então era uma maneira de fazer com que o homem venha se reconciliasse com Deus ali, mas era temporário, irmão. Eles não tinham poder para purificar e santificar. Amém? E agora o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Redentor, sustentador, o Cordeiro Redentor que morreu, ele morreu de uma vez por toda, amado. Amém? Ele é o Cordeiro perfeito, amado, imolado, a qual foi entregue na cruz do Calvário. Agora ele removeu o nosso pecado no interior, de modo permanente, de uma vez por todas. E não necessitamos agora mais de sacerdote para a expiação dos nossos pecados, porque ele é o sumo sacerdote. Nós temos o livre acesso agora por meio ao Pai, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele rasgou esse véu do santuário, amém, irmão? Do Santo do Santo. Então todos nós agora podemos entrar no Santo dos Santos para buscar a sua face, amém? Então, a sua morte nos reconciliou com Deus, sua morte nos livrou da ira divina contra o pecado, resultando isso em paz entre Deus e o homem, de uma vez por todas. A sua morte levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades, amém? E a sua morte nos deu perdão, cura espiritual, possibilitando assim a vida eterna, amado, amém? Aos que se arrependem e creem mediante a fé em nosso Senhor Salvador Jesus. Então se você nunca entender essa doutrina da expiação da cruz do Calvário, você não consegue então valorizar o que foi feito por você, o sacrifício propiciatório de Jesus na cruz, amém? Então nós temos que entender isso. E tem pessoas, amados, que até hoje pensam que Jesus morreu na cruz apenas para possibilitar a nossa salvação. Não é apenas isso, amado, mas foi muito mais do que isso, né? Cristo não morreu na cruz apenas para possibilitar a nossa salvação. Cristo morreu na cruz em seu lugar.
em seu favor, como o seu fiador, como o seu representante. Amém? Então ele morreu por você, ele morreu por seus pecados, por sua culpa, amados. Amém? Glórias a Deus. Então, pois ele estava ali quitando a sua dívida, então ele morreu a nossa morte, ele morreu para salvar você, e não apenas somente para possibilitar a sua salvação. Amados, importante saber, você se lembra ali da oração de Jesus lá no Getsêmani, como nós falávamos em Mateus capítulo 26, verso 39, meu Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que oração maravilhosa, condicionada ao Pai amado, hein? Ele diz as escrituras lá em Hebreus capítulo 5, verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que maravilhoso, amados. Amém? Jesus não precisava aprender obediência, ele já era obediente, ele era perfeito, ele não podia ser aperfeiçoado, ele já era a perfeição, amado, mas ele fez isso porque, como homem, como filho, como homem, a natureza humana e divina, como homem, obedecendo pela sua reverência, pela sua entrega, amado, e não desistiu, ou seja, por amor que ele tem a todos nós, amado. Amém? E ele tornou-se o autor e salvação da nossa alma. Amém? Glórias a Deus. Tornou-se autor. Então, lá em Lucas, capítulo 22, versos 44, fala, vai dizer que ele orou não só com forte clamor de lágrima, mas com forte clamor de lágrimas e sangue, olha, e o cálice não foi removido dele. Olha o que ele passou, olha o sofrimento, amado, olha o que ele foi de encontro, amado. Olha o que ele passou. E a agonia de Jesus, observe que a agonia do Senhor Jesus e a sua aflição, na oração no Getsêmani, foi para que fosse feito a vontade somente do Pai, amado, não a dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, na sua oração e na sua agonia, no seu sofrimento e tristeza, teve de lutar contra a repugnância da natureza humana, amado. Ele teve que lutar como homem, isto é, a fraqueza, contra a fraqueza, a repugnância, né? A fraqueza da carne para sofrer e morrer, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então foi ouvido na sua oração, amado, porque ele só pedia ali condicionalmente a vontade do Pai, que fosse o que afastado dele o amargo cálice da paixão e da morte, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor, amado. Mas Deus não ouviu. A morte ele precisava passar, amado, o sofrimento. Mas Deus ouviu ele, sim, e deu vitória. Em outras palavras, Jesus clamou com lágrimas para ser salvo ali da morte de cruz, amado. Ele foi ouvido não por evitar a morte, mas pela sua obediência reverente que resultou na ressurreição e redenção, amado. Olha que maravilhoso. Amém? Mostra a piedade, o sofrimento humano e a obediência de Cristo. Olha só, mostra a sua submissão total ao Pai, destacando sua humanidade, amado. Como homem, olha a obediência dele, ele foi até o fim. Então o seu sacrifício foi aceito por causa do seu temor, da sua reverência, e não foi resgatado da morte. E então ele foi sim resgatado da morte, amado, por meio da ressurreição,
pela ressurreição, amado, amém? Pois Jesus, com todo o sofrimento, angústia, tristeza, foi de encontro com a morte. Glórias, enfrentou a morte por obediência, temor, respeito, reverência, e foi ouvido com a sua libertação da morte à ressurreição, amado. Amém? Então, portanto, todavia, Jesus experimentou na sua própria carne, amado, com o seu sofrimento, quanto custa, muitas vezes, a natureza humana submeter à vontade divina e a aceitação da sua lei, né? A salvação eterna. É como nós, amado, muitas vezes nós não queremos aceitar o Senhor Jesus, cujo coração está endurecido para não ouvir a sua palavra, para não olhar para Cristo, não entender a obra da expiação na cruz do Calvário, por causa da nossa cegueira espiritual, por causa da nossa ignorância, por causa do nosso pecado que nos cega, amado. Então, glórias a Deus, nós não compreendemos então e não obedecemos ao Senhor Jesus, amado. Amém? Nós não obedecemos. Não obedecemos porque nós fazemos mais a vontade da carne, satisfazendo mais a vontade da carne do que a vontade do Espírito, amado. Amém? E Jesus, ele dá esse exemplo, amado. Amém? Não queremos ir fazendo sim a vontade do homem, fazendo a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então assim nós não aceitamos aquilo que Deus tem de melhor para nós, amado, a salvação eterna. Nós ficamos distante da salvação eterna. Amém? Às vezes nós repugnarmos a carne, às vezes nós enfrentarmos a carne, sendo que nós temos que não fazer a vontade da carne. Então, amado, nós acabamos não fazendo a vontade do Espírito, acabamos fazendo a vontade da carne. Amém, amado? Amém? E Jesus não. Jesus, ele deu exemplo. Então, muitas vezes a natureza humana quer submeter a vontade divina ali, né? A aceitação da sua lei, a salvação eterna, mas ela não consegue, amado, não consegue vencer, porque custa muito para ela, né? Custa muito sacrifício, custa muita dor, custa muito sofrimento, assim, a levar, cantar, malaya, igual o Senhor Jesus. Carne, amado. Jesus sofreu muito na carne, na alma, no espírito, e aí muitas vezes nós não queremos, louvado seja o nome santo do Senhor, nós não queremos se esvaziar, amado, para buscar a Deus. Nós queremos submeter mais à vontade da carne, das coisas terrenas, do que a vontade do Espírito, mãe. Porque se nós submetemos a lei de Deus, as coisas do Espírito, então nós sentimos, então a carne vai mortificar, amado, a carne vai sofrer. Muitas vezes que não fala a palavra, ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova. Como nós podemos nos renovar interiormente e conhecer os mistérios, a graça do Senhor Jesus e a sua salvação, se nós não se esvaziamos a carne, se nós não limitamos a nossa carne, amado. Amém? Então não tem jeito, amado. E Jesus, ele dá o grande exemplo, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus não precisava aprender a obediência e nem ser aperfeiçoado, não. Nós precisamos, amado, por causa do pecado, que ainda há uma natureza pecaminosa no homem ainda, amado. Ainda que você e eu aceitem o Senhor Jesus, ainda nós temos a tendência de pecar, amado. Então, aleluia. Então Jesus, ele não precisava ser obediente, porque no sentido moral, ele sempre possui a perfeição moral, e sempre ele foi obediente ao Pai. Agora nós não. Mas ele teve que passar por essa experiência, amado, de obedecer à vontade do Pai, se entregando na cruz como homem, né? Porque foi qualificado como autor da salvação eterna. E nós não, né? Não queremos passar por essa experiência, porque a carne custa muito, é muito preço, né? Porque a carne quer comodidade, a carne ela quer prazer, a carne louvado, ninguém quer, bendito é o nome santo do Senhor Jesus, né, amado? Então a Jesus, ele nos ensina esse grande exemplo, amados. Então
E por isso que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote, amado, porque ele venceu, ele é autor e consumador da nossa fé. Ele venceu a morte na cruz, passou por venceu o sofrimento, ele venceu a agonia, a aflição, de tal maneira que as suas lágrimas soavam gotas de sangue, amado. A aflição, então aí ele venceu. Por isso ele se tornou o sumo sacerdote. O Senhor exaltou soberanamente e deu um nome acima de todos os nomes dos céus, na terra, amado. Amém? Observe, né? Tornou-se autor da salvação eterna para todos os que nele que obedecem, amado. Então, ele, Jesus, o sumo sacerdote, pela qual ele é intercessor e reconciliador entre Deus e o homem, que Jesus Cristo, assim, praticou durante a sua vida mortal, e tornaram-se apto a conferir aos seus seguidores a salvação eterna, porque só ele, amado, que morreu na cruz do Calvário, com todo sofrimento, agonia, desespero, e ele ascendeu ao trono. Somente ele, amado, somente ele pode nos dar a salvação, somente ele foi conferido a eterna salvação, e a todos nós, e todos os seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus, amado. Amém? Não há outro, louvado seja o nome santo, que subiu aos céus e desceu, amado. E por isso o cálice não foi removido dele. Jesus sorveu, isto é, absorveu completamente cada gota desse cálice amargo, amado, por amor de cada um de nós. Em outras palavras, o juízo de que deveria cair sobre você e mim, caiu sobre o Filho de Deus. A condenação que viria sobre nós foi lançada sobre Jesus. O Pai não ouviu e o desamparou, porque se o Pai tivesse desamparado o seu Filho, você e eu estaríamos desamparados eternamente. Ele não ouviu, não livrou da morte. A morte ele precisava passar, mas ele livrou, amado. Ele deu a vida eterna, ressuscitou novamente o Senhor Jesus, dando vitória. Amém? Porque se ele tivesse, ele desamparou naquele momento de morte, amado, do sofrimento, porque ele não podia compactuar com o pecado, mas ele o exaltou e deu vitória quando ele, ressuscitando ao terceiro dia, porque ele foi obediente até a morte de cruz, amado. Amado, amém? Então, portanto, ele sim amparou, não desamparou o seu filho, ele amparou no momento por meio da ressurreição, amado. Então, portanto, pela morte Jesus teve que passar, sim, mas pela piedade, temor, obediência, reverência e submissão foi resgatado da morte para a ressurreição. Glórias a Deus, olha que maravilhoso, amado. Amém? Observe, é como se Deus virasse o rosto para o seu filho, santo e perfeito, mas ele virou o seu rosto, mas para o pecado, né? Deus, ele virou o rosto para o seu filho, não para o seu filho, mas para o pecado que estava sobre o seu filho. Deus é santo e não se contamina com o pecado, amado. E é o exemplo de que Deus odeia o pecado e ama o quê? O pecador arrependido, o pecador que se arrepende, amado. Amém? Da mesma maneira que ele foi em encontro ao seu filho e ressuscitou ao terceiro dia, também se nós aqui irmos até o fim e conservarmos essa coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem selado pela graça do seu bom Espírito Santo, amado, e se nós guardarmos a nossa coroa e irmos até o fim, irmã, mediante a fé, e não desistirmos, também Deus nos dará vitória, amado. Dará vitória, grande vitória para cada um de nós, amém? E observem ali, as orações dos pais foram atendidas. Olha lá, versículo 3 e 4. Vamos ver aqui, versículo 4 do Salmo 22. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Olha que maravilhoso, amado. Está aí a vitória. O inimigo das nossas almas achou que, olhando para Jesus à cruz,
ele tinha perdido a derrota, a grande causa, a guerra, mas não, amado. A obra na cruz expiatória, na cruz do Calvário, o verbo ao encarnar-se, ele despojou-se sim das honras e glórias que gozava no céu, mas ele venceu o pecado, amado. E o primeiro pecado no homem era o pecado da consciência, o pecado de incredulidade que está na consciência do homem. É o pecado de incredulidade. Jesus ele venceu na cruz do Calvário, amado. Amém? E segundo, ele havia garantido, como está atestado e relatado nas Escrituras Sagradas, que havia salvação e perdão das nossas almas. Em terceiro lugar, amado, que nós agora não podemos ser escravizados pelo nosso inimigo, pelo diabo, porque o Senhor Jesus já nos arrancou, nos resgatou das unhas de Satanás, amado. Agora ele já está condenado, amado. A condenação está sobre o inimigo das nossas almas, sobre o diabo, amado. Então ele não tem direito mais de escravizar e de lhe reter, porque o Senhor Jesus já resgatou, já o tirou você das mãos do inimigo, amado. Amém? Olha que obra forte e maravilhosa. Agora cabe você aceitar, amados. Amém? Então aqui, nós vimos aqui que os patriarcas confiaram, amado. Amém? O sofrimento do salmista Davi, mesmo em meio a uma grande dor, confessa a fé no Deus. Ele mesmo aqui, no meio da sua aflição, nesse salmo profético, ele confessa a sua fé no Deus de seus pais. Deus fora fiel às gerações anteriores. Ele está falando aos patriarcas aqui, traz Davi aqui, tomado pelo Espírito Santo, nesse salmo profético, e com certeza continuará fiel como foi aos pais dele, aos patriarcas, à geração, ao povo de Israel, e também ele continuará sendo fiel àqueles que recorrem a ele, amado. Amém? E pois Deus ele é leal ao povo, não é? Ele é leal àqueles que recorrem a ele, porque Deus ele é fiel e leal ao povo. Amém? Então, esses eram os vínculos especiais entre Deus e o povo de Israel, amado. Temos que entender, os múltiplos favores realizados por Deus eram os motivos para que o Senhor viesse em seu socorro, né? Socorro dos sofredores israelita, assim como foi ao socorro de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Jesus estava orando no Getsemane, diz que ali, agonizando ali, com suor, de tal maneira que seu suor se tornou gotas de sangue, ali o Senhor Jesus não o livrou da morte, não afastou-se o cálice amargo da ira de todos nós, mas ele enviou um anjo ali. Glórias a Deus, amado, para Jesus, para confortar Jesus, amém? Então, referindo aos pais, os patriarcas que nas suas peregrinações que clamou, Deus ouviu, amado. Deus desceu, Deus livrou, Deus proveu, Deus sustentou, Deus protegeu, amado. Mas da cruz o filho clamou e o pai não foi ouvido, e ele não foi ouvido, para que você e eu pudéssemos ser resgatados do pecado da morte e do inferno, amado. Olha que coisa boa que o Senhor fez para nós, amado. Ele não ouviu naquele momento para que nós pudéssemos então ser resgatados da mão do diabo, do pecado e da morte e do inferno, amado. Amém? Aleluia. Então Deus, ele ouviu, livrou, proveu. Então é a mesma coisa que o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando ele estava na cruz do Calvário, enfrentando a morte, o sofrimento, a agonia, e aleluia, enfrentando as hostes espirituais do mal, ali Deus, então, glórias ali, ele, louvado seja o nome santo do Senhor, ele nos resgatou, amado, amém? Quando Jesus estava sendo crucificado ali, amado, então, ele clamou, e Deus ouviu, amado. Deus ouviu, sim, Deus proveu, assim como Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós olhamos para Ele, e Ele é o que? Nosso amado, o nosso provedor, o nosso mantenedor, o nosso redentor, o nosso salvador. Glórias assim, o Cordeiro Pascal, Cordeiro amado. Amém? Então Jesus não foi
abandonado apenas pelo Pai, ele foi também abandonado pelos homens. Olha o versículo 6 aos 11, amado, naquele momento da sua morte, 6 e 11. Mas eu sou verme, olha o que ele fala aqui, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste. Amém, né? Aqui, preservaste estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancieis de mim, porque a tribulação está próxima. Amém? Então aqui ele fala, amados, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele fala, amado, olha, Jesus não foi, ele fala aqui nesse livro, aqui é uma descrição gráfica do sofrimento de Jesus na cruz. Jesus é algo de humilhação extrema, amado. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens, desprezado do povo. Descrevem o que sentiu o Salvador ao suportar os insultos de seus atormentadores inimigos, ali que ele se sentiu, amado. Observe, vocês irmãos amados, que Jesus é tratado menos que um ser humano, se sentiu como um verme, menos que um homem, menos que um animal, como o mais vil e o mais baixo dos animais, os seres irracionais, como verme, amado. Olha a ponto que ele chegou por amor de cada um de nós, por amor de você, por motivo do amor de mim, e é verme e não homem. Em hebraico, isso, amado, vamos falar um pouco em hebraico, se chama, verme se chama tolá, tolá ou tolate, refere-se ao verme carmesim, amado, ou escarlate. Isso que em hebraico fala, ou cocos ilícis, é um verme carmesim, amado. O verme casermim, tolá, é um tipo de inseto, é um verme, mas é um tipo de inseto que ao dar à luz, ele fica-se a uma árvore, e seu corpo tinge de vermelho tudo ao redor da madeira, com um corante usado no tabernáculo, amado. Então, é um verme, amado, que ele fica na árvore, é uma fêmea, um verme fêmea, e que quando ele fica ali, amado, ele dá a luz aos seus verminhos, aos filhotinhos, e ele fica no corpo ali da mãe, e a mãe começa a soltar um fluido vermelho, e eles ficam ali se alimentando, amado, ali do corpo da mãe, para que eles possam ter o crescimento, e depois a mãe chega a ela morrer e secar, amado, e ficar branca. Ela fica branca, amado. Então, esse verme e essa tinta era usado para atingir, amado. Amém? E quando morre seu corpo, torna-se branco e cai. Então, é dessa maneira esse verme. Amado. E muitos historiadores, ou intérpretes, veem isso como uma metáfora para que Jesus foi desprezado pelo povo. Amém? Zombando, tratado como algo sem valor humano. Amém? O que? Ao assumir uma posição humilde, né? No seu sofrimento, ele diz que não tinha formosura, amado. Então ele foi tratado como verme ali no seu sofrimento, sendo zombado, humilhado a esse ponto de assumir uma posição humilde, amado. Amém? Verme para derramar seu sangue, amado. Como aquele verme ali, como carmesim, amado. Como esse verme que solta esse fluido vermelho, amado. Amém? Podemos ver ali Jesus pregado na cruz, derramando seu sangue, amado. Amém? E trazer a salvação é da mesma maneira, porque o verme ali, ela deu a fêmea, ela deu a luz, e com esse fluido vermelho, que em volta dela de toda maneira, alimenta os seus verminhos, assim, depois que ela se alimenta, ela seca e cai, ela fica branca e cai, amado, assim dando vida aos cilinhos dela, amado. Assim é o Senhor Jesus, amado. Ele, como diz lá, ele subiu como renovo, como a raiz de um tronco seco, né?
Ele, lá em Isaías, se não me engano, fala, subiu como uma raiz de um tronco seco, amado. Amém? E Jesus, ele morreu. Amém? E Jesus, quando ele morreu, ele foi a sua glória. Ele se tornou como uma luz resplandecente, branca, amado. E assim, amado, nós podemos comparar, amado. Amém? Para trazer aqui a salvação para nós, o nosso Senhor Jesus. E sendo posteriormente embranquecido na sua ressurreição. Não foi assim? Jesus foi embranquecido na sua ressurreição. É dessa maneira, amado, que nós podemos trazer aqui essa metáfora aqui, amado. Então, para você ter uma ideia, amado. Glórias a Deus. E isso foi um aspecto profético do Salmo 22 de Davi, quando ele fala, para entender melhor a diferença entre o lamento de Davi e o sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus ele fala assim, ele lamenta aqui nesse salmo, então ele fala assim, mas eu sou verme e não homem. Mas aqui ele está falando do Senhor Jesus, profetizando uma palavra profética de que ia acontecer com Jesus, de que ele ia sentir como um verme também, amado. Amém? Então ele faz essa, pelo Espírito Santo de Deus, ele faz esse salmo. Então nós trazemos aqui para nós isso, irmão, do exemplo desse verme carmesim, amado, ou conhecido como tolá em hebraico. Amém? Então, e o que diz as escrituras lá, que nós muito lemos ali em Filipenses capítulo 2, os versos ao 8, pois ele, substituindo de forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Está aí, se cumpriu, amado. Até a morte de cruz. Então, observem, amados irmãos, que Jesus morreu na cruz. A crucificação era uma forma de execução romana, uma das piores, amado. Extremamente brutal e humilhante, considerada uma das mais aterrorizantes da antiguidade. Amém? Combinava tortura física extrema, como sufocamento, perda de sangue e espasmo de dor, amado, né? Com exposição pública ainda, com humilhação, que resultava em uma morte lenta que durava dias. Que agonia, amado. Olha, a cruz era considerada como morte mais terrível pelo povo da época. Então a cruz era o mais cruel dos castigos, pior que a fogueira ou a decapitação, amado. Amém? E a posição suspensa dificultava a inspiração, forçando a vítima a apoiar-se nos pés pregados para respirar, gerando exaustão rápida e dor insuportável. Olha só que o Senhor Jesus passou. E além disso, era expor o condenado à zombaria e ao terror, servindo de exemplo para a população, amado. Amém? Por isso que naquela época eram levados os condenados, dizem os historiadores, mais terríveis daquela época, os assassinos, os escrupulosos, considerados perigosos ali para a população, era levado pelos romanos, pois a cruz foi concebida para infligir terror naquela época, amado. Amém? E a morte de Cristo sem culpa, amado, sem uma culpa nenhuma e sem pecado, é vista como sofrimento, amado, dos piores sofrimentos. Glórias a Deus, ele como santo, sem pecado, humilde. Era um sofrimento terrível, físico e espiritual, incalculável, representando a entrega total dele, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor, total dele. Aleluia. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice amargo, mas todavia faz a tua vontade, Senhor. Olha, ele pediu, mas condicionalmente a vontade do Pai. Condicionalmente a vontade de se entregar-se por amor de cada um de nós. Glória a Deus. É forte, amado. Amém? E Jesus, sendo Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Não. Era algo que ele devia assim se apegar-se, ter ciúme, mas não, antes ele esvaziou-se, aqui em Filipenses fala, capítulo 2, pois Jesus deveria, Jesus ao encarnar-se,
Ele, ao verbo divino, despojou-se que das suas honras divinas e glórias, aleluia, né? Da glória intrínseca de que gozava nos céus, pois ele entregou o seu reino, a sua coroa de ouro, a sua coroa de rei, por coroa de espinhos, amado, amém? Né? Tomando a natureza humana, se fez como homem, da mais humilde, humana, ele sendo Deus, muito inferior à divindade dele, muito inferior à divina. Ele sendo Deus se tornou homem na pessoa do seu filho. Olha só, amado, abriu a mão de tudo. E este é o primeiro grau de rebaixamento de Cristo, verdadeiro homem, mas não perde a sua essência divina e verdadeiro Deus ao mesmo tempo. Ele não perde. Ele se azentou-se, mas ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro homem da natureza humana e da natureza divina. Podemos entender esse mistério, amado? Glória, mas ele precisava passar como homem para se identificar como homem. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, muitas vezes, somos egoístas, amado, a tal ponto de nós, da natureza do homem, de ser egoísta, amado. Amém? Queremos só a nossa salvação, de queremos só o nosso bem-estar em todas as áreas da nossa vida, amado. Amém? Não olhamos para o próximo, olhamos para si mesmo, porque nós temos esse ego, amado. Amém? Que não nos pertence. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele, o primeiro grau de rebaixamento, amado. O segundo grau de rebaixamento voluntário da sua entrega em posição à sua glória e o sereno da divindade. Amém? Pois nas suas manifestações exteriores da sua existência humana, Cristo não quis ser diferente em nada da condição humana, amado. Amém? Vamos lá. Primeiro rebaixamento, ele se fez homem. Amém? Mas ele não perde a sua deidade, os seus atributos. Amém? Ele se ausentou-se. Então, o segundo grau do rebaixamento voluntário da sua entrega, né, em relação à sua glória e ao seu reino, pois foi o quê? Pois nas suas manifestações exteriores da sua existência humana, Cristo não quis ser diferente em nada da condição humana, ou seja, ele não quis ser superior ao homem, mesmo tendo a natureza divina ao mesmo tempo, ou seja, ele ocultou-se às manifestações de divindade e assumiu a verdadeira humanidade, sendo que Cristo era totalmente divino, mas se limitou-se de tal modo que pudesse também ser completamente humano, amado. Amém? Humano. Em Cristo, Deus se tornou homem. Então Jesus compartilhava as glórias e o poder nos céus, mas encarava as circunstâncias de sua existência como algo a ser retido de forma ciumenta. Amém? Ele não encarava o poder dos céus, mas não encarava as circunstâncias de sua existência como algo a ser retido de forma ciumenta. Pelo contrário, ele desistiu voluntariamente de sua glória quando veio ao mundo, apesar de manter sua divindade. Ele não foi egoísta, amado. Ele falou, não, eu tenho o direito de me libertar-se dessa cruz, eu tenho todo o poder, toda a honra, eu sou o próprio Deus, amado. Não, mas ele se rebaixou, se fez homem, amado. Se humilhou-se, amém? Se fez homem, sofreu, era o primeiro grau, teve que sofrer, todos os sofrimentos que ele passou na cruz, ele apenas poderia ser morto, decapitado ali, não, mas ele sofreu na carne, na alma, no espírito, todas as dores, todas as agonias, todas as aflições, de que um homem pudesse imaginar de sofrer, amado, porque ele tinha que se identificar como homem. E o segundo, ele se rebaixou, amado, o segundo grau de rebaixamento, ele se fez homem, amado, homem, glórias a Deus, com humildade, amém? Ele não teve ciúmes, ele não se apegou, ele não queria ser melhor do que qualquer um de nós, amado, não, glórias a Deus, em relação à sua natureza, em relação aos seus atributos, não. Ao contrário, ele desistiu voluntariamente da sua glória quando veio ao mundo, apesar de manter a sua divindade. A natureza de Cristo é o caráter específico e substância essencial de Deus. E essa palavra sempre expressa a natureza do ser
com o qual está associado. Amém? Não, ele abriu. Ele ficou ausente, ele estava associado. O verbo se fez carne. O verbo era Deus, ele estava associado, mas ali temporariamente ele se ausentou, ele se afastou-se, ele se dividiu, podemos dizer assim, amado. Que Deus, além, elevado seja o nome santo do Senhor, para assumir a natureza do ser humano. Amém? E que Deus possui, Jesus possui, portanto, se a natureza de Jesus é a natureza de Deus, Jesus é Deus. Jesus realmente era um homem, mas não um simples homem. Era um simples homem no sentido ali de ser humano ali, amado. Amém? Mas sua humanidade era genuína. Sim, mas seu ser ainda era divino. Amém? Então ele foi mais do que, ele foi não só apenas um homem, porque ele tinha o ser divino, os atributos que era oculto, que ele ocultou-se dos nossos olhos, que ele entregou-se ao Pai, que ele esvaziou-se ao Pai, que ele humilhou-se ao Pai. Glórias a Deus, amém? E o último grau de rebaixamento, enfim, o sujeitar-se, amado. Primeiro, sofreu como ele sofreu, todas as agonias, o sofrimento, a dor, para se identificar com o homem, para sentir as nossas dores, sentir a nossa aflição. Segundo, ele se fez homem, glórias a Deus, humilhou-se como homem, em relação à glória e à divindade dele. Em terceiro, amado, ele foi obediente até a morte de cruz. De que forma? Sendo servo. Olha lá que ele fala em Filipenses. Vamos lá. Se fez homem. Ele leu aqui, nós lemos aqui. Ele se fez homem. Glórias a Deus. Ele se fez homem, amado, em Filipenses. Substituindo, em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Glórias a Deus, amado. Amém. Olha que maravilhoso, amado. Então, Jesus é realmente Deus. Jesus realmente era um homem, mas não um simples homem. Sua humanidade era genuína, mas o seu ser ainda era divino. O último grau de rebaixamento, enfim, foi sujeitar-se, amado. Ser obediente até a morte de cruz, que nós lemos aqui, foi submisso até o fim. Glórias a Deus. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz, amado. Amém. Foi submisso até o fim. Cristo fez isso ao assumir a forma o quê? De servo, um homem. E isso não significa que ele se esvaziou sim da sua essência como Deus, não. Pelo contrário, assumiu a existência como homem, embora ainda fosse completamente divino. Ele se tornou completamente humano, sim, genuinamente, pois ele acrescentou a sua essência divina, a essência de um servo procurando ser obediente e reverente para cumprir a vontade do Pai. Amém? Ele se tornou completamente humano, pois ele acrescentou a sua essência divina, a essência de um servo, transformando em um servo, não é? Procurando ser obediente e reverente para cumprir a vontade do Pai. Fez a vontade do Pai. Glórias. E nós, amado, como servo do Senhor hoje, né? Nós morremos, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos mortos com Ele, juntamente com Ele nós somos, não fala? Em Romanos, juntamente com Ele fomos ressuscitados no batismo, e nós morremos espiritualmente e fomos sepultados juntamente morremos com Cristo e fomos sepultados juntamente com Cristo. Não foi isso? Espiritualmente. Nós estamos associados com Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então ele tornou completamente humano, pois acrescentou a sua essência divina, a essência de um ser procurando a obediência e reverente cumprir a vontade do Pai. Então nós somos um servo do Senhor. Nós morremos e fomos ressuscitados juntamente com Ele. Ele nos fez sentar nas eleições celestiais em Cristo Jesus, não foi? Então agora nós temos que ser um servo, amado. Servir. Nós temos que ser obediente ao Pai.
amém, obediente ao Pai, e muitas vezes nós somos desobedientes, amado, amém. Será que valeu? Amém, amém. Será que se nós formos desobedientes ao Senhor, será que nós não estamos anulando a morte de Cristo na cruz do Calvário, o sofrimento dele, todo o sofrimento, a dor? Hein? Será que nós estamos desobedecendo ao Senhor que foi obediente na cruz? Será que estamos deixando de ser servo como ele foi servo até a morte de cruz ao Pai? Então tudo isso para nós analisarmos, amado, amém? Então Paulo diz que Paulo não diz que Cristo trocou a forma de Deus pela forma de servo, implicando uma perda de deidade ou dos seus atributos da deidade, ou seja, Jesus é o próprio Deus, possuindo a mesma essência, atributos e natureza divina do Pai. Em vez disso, na encarnação, Cristo continuou com a mesma natureza de Deus, mas acrescentou a si mesmo a natureza de servo. Olha que maravilhoso. Amém? Ele não disse que Cristo trocou a forma de Deus pela forma de servo, não. Deus, ele é Cristo Jesus. Amém? E sempre vai ser. Ele não trocou, amado. Ele apenas acrescentou a si mesmo a natureza de servo. Servo refere o que? A posição mais baixa, exatamente oposta ao Senhor. Pois Jesus foi rebaixado mais além do que isso, amado. Mais do que ali nós vimos. Ele sofreu a humilhação de morte, cruz, zombaria, sofrimento, dor, a ponto de suar gotas de sangue. Segundo, ele se tornou-se homem, servo, né? Em terceiro, servo, sendo obediente à morte de cruz. E um dos piores, amado, ele foi muito mais do que nós podemos imaginar. Ele desceu às profundezas, amém? Jesus foi rebaixado mais além do que isso, como verme, nós estamos falando, em outras palavras. Ele desceu às profundezas, ao nadir, ou seja, ao ponto mais baixo, desceu às regiões inferiores da terra, às camadas abissais. Não tinha como descer, mas desceu ao extremo, amado. Como um verme, na linguagem profética do salmista Davi, Jesus foi tratado como um verme e não como um homem. Glória a Deus. Amados, glória a Deus, isso é muito forte, amado. Glória a Deus, como verme, amado. Louvado seja o nome santo. Então observe, amado, o contraste. Eu sou o que sou. Eu sou, e agora ele fala, eu sou um verme. Olha, amado, olha o grau de rebaixamento. Olha a autoexistência de Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, a eternidade, a soberania divina e os seus atributos divinos do Pai. E quando agora nós olhamos no seu exterior para Jesus como Filho na cruz, o Filho, tudo isso está em oculto, amado. Todos os atributos de Deus, todo Deus Todo-Poderoso, todos os seus atributos, poder, honra e glória ao Todo-Poderoso, a sua autoexistência, que ele não foi criado, ele é o Criador, como Criador. Agora nós olhamos para Cristo e ele diz, eu sou um verme, aleluia. Tudo isso estava oculto aos olhos dos escarnecedores de todos nós, que nós não compreendíamos, amado, o propósito da cruz. E todos enxergaram apenas como um verme, desprezado e esmagado, amado. Glória a Deus. Isso, amado, penetra no mais profundeza da nossa alma, a qual o Espírito de Deus começa a chorar com gemidos inexprimíveis sobre nosso interior. Agora nós podemos sentir, amado, a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Esse, amado, foi o resultado, esse foi o preço, amado, que ele pagou por nós estarmos aqui, amado, cheio da tua presença e da tua glória, cheio do poder que ele concedeu para nós. É isso, amado, que nós hoje aqui nós estamos por sua morte, cheio do teu reino. Ele entregou a chave do reino para nós, a chave da morte, do inferno. Glórias a Deus, e nos deu a salvação, amado. Essa é uma maneira, amados irmãos, amados,
Por isso, amado, nós estamos aqui, glórias a Deus, para passarmos tudo que nós temos que passarmos sobre essa terra, amado. Tudo os nossos sofrimentos da carne, seja qual for ele, angústia, aflição, desespero, amado. Mas nós não vamos passar como Jesus passou. Aleluia. Assim como ele passou, nós podemos vencer, amado. Nós não vamos suportar além daquilo que não podemos carregar. Mas Jesus não. Jesus, ele carregou completamente todos os nossos pecados, amado. E por isso nós devemos dar reverência, entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, amado. Amados, irmãos, e foi a esse ponto que o nosso amado Redentor desceu para nos salvar, amado. Amém? Observe, Jesus foi algo de desprezo humano. Olha o versículo 7. Fala: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Aleluia. Confiou no Deus, agora livrou o seu Deus. Olha, amado, além disso, a zombaria da multidão escarnecedora ao pé da cruz, sugerindo que Deus livrasse Jesus. Olha, também se cumpre essa profecia de Davi em Mateus lá 27, capítulo 27, versículo 40 ao 43. Jesus suportou os insultos de seus atormentadores, tá lá, debaixo do pé da cruz, e seus inimigos ridicularizaram a sua fé no Senhor. Aí, além disso, ele enfrentou isso, amado. Ele foi deboche, ele foi ridicularizado, amado, pela fé que ele tinha no Pai, pois a sua própria virtude é tomada por eles como objeto de blasfêmia e zombaria. A que ponto chegou o Senhor Jesus, amado? Talvez é nesse momento, com tanto deboche e desprezo, Jesus se sentiu como verme, glórias a Deus. E não valeu a pena, amado? Você não vai entender a obra expiatória de Jesus? Não valeu a pena a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus? Para que hoje nós pudéssemos compreender e entender, a glória a Deus, de que Ele é a nossa luz, de que Ele é o nosso caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é o princípio da sua moral, da sua verdade, do seu amor. Amém? Pois todas as categorias de pessoas ali, principalmente os principais do sinádrio, os anciões, sacerdote, fariseus, escribas, atiraram-lhe os mais venenosos insultos e injúria, amado. Olha que as pessoas passavam ali, meneavam a cabeça. Bem feito, merecia. Outros, coitado, puxa vida, não fazem isso. Outros meneavam a cabeça de bem feito. Não é o Filho de Deus? Viu que deu? Cadê o seu Deus? Confiou em Deus? Pois venha livrar agora. Mas não foi isso, amado. Jesus confiou até o fim, como Davi. Glória, ele sabia, glórias a Deus. Ele tinha convicção, plena convicção e confiança no Pai. Livre agora. Então tudo isso era de zombaria e de escárnio. É de opróprio, superlativo, que se refere a uma desonra extrema, humilhação máxima ou vergonha profunda que alguém suporta, amado, caracterizando um estado de degradação total. Glória a Deus. Então Jesus é alvo ainda da zombaria absurda, amado. Amém? De todo sofrimento. Confiou no Senhor? Livre-o, Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Olha só, amado, glória a Deus. Os líderes ali religiosos, amado, estavam ridicularizando sua fé, colocando em dúvida com relação a Deus, ao seu Pai. Ei, confiou em Deus, livre ele. Se ele fosse Deus, mesmo Deus livraria, amado. Olha que absurdo. Mas Jesus foi exatamente o contrário à expectativa do povo, amado, e da zombaria. Ele foi o que, amado? Ele foi até o fim. Ele foi obediente e o suportou, amado, porque ele sabia, amado, por amor de cada um de nós, ele teria que nos resgatar, amado, para que nós não passássemos tudo isso, amado. Amém?
Então eu quero dizer, amado, é uma descrição literal profética escrita há 1000 anos, como nós falamos antes da cruz, do cenário que aconteceu ao pé da cruz, e de todo escárnio que ele recebeu. Mas ainda, apesar desse sofrimento todo, dessa humilhação toda, dessa zombaria toda, desse vilipêndio todo, isto é, ultraje, desprezo, né, que nós vimos lá no versículo 9 e 11, aqui, 9 e 11, como tu és que me... Ele viu tudo aí, e nós observamos ali no versículo 9 e 11, contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. Olha que maravilhoso, amado. E o salmista, no momento de agonia seu, assim como ele é tomado pelo Espírito, então ele começa a profetizar essas palavras, referindo-se ao Senhor Jesus, falando-se, contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Ele confiou em Deus, amado. Olha que maravilhoso. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, ainda estando eu no seio da minha mãe. Contudo, aqui é o que, amado? É uma conjunção adversativa. Aqui que ele mostra o contraste. Contudo, tu és quem? Jesus, com tantos sofrimentos e zombaria, Jesus suportou, estando ele nas circunstâncias mais difíceis e extrema de sofrimento como homem, em vez de duvidar da bondade do Todo-Poderoso, amado. Ele reafirma sua fé inabalável para toda a vida no Todo-Poderoso. Olha que maravilhoso, amado. Contudo, tu és quem me fez nascer, é o Senhor que me gerou, é o Senhor que me criou, o Senhor me preparou desde o ventre da minha mãe, glórias a Deus. O Senhor, eu confio no Senhor. Amado, isso representa o Senhor que me gerou, como se fala, o Senhor que me gerou, Pai. Então, eu não tenho dúvida, eu tenho uma fé inabalável, eu tenho uma confiança no Senhor, porque eu saí do teu ventre, o Senhor que me gerou, o Senhor me gerou. Amém, no ventre da minha mãe, eu tenho uma confiança, amém, é como se ele estivesse falando, isso representa uma virada de confiança em meio ao lamento, onde Davi profeticamente anuncia o Messias sofredor, amém, como Davi estava falando, anunciando ao mesmo tempo o Messias, a palavra profética, o Messias sofredor, amém, e esse contraste o sofrimento na cruz com a fiel providência de Deus desde o nascimento, amado, amém. Deus como agente protetor, provedor, sustentador e libertador. Olha, Jesus sabia disso, amado. E o salmista Davi também sabia disso, pois o salmista Davi usa, contudo, tomado pelo Espírito Santo para lembrar também que sua história com Deus não começou no sofrimento, mas na proteção, amado. Amém? Quantas vezes Deus o livrou? Davi era menino dos olhos de Deus, amado. E Jesus não era o Filho de Deus? Davi indica que a soberania e o cuidado de Deus começaram antes mesmo dele ter consciência ou poder para se defender, amado. Amém? E Jesus, o Messias, foi escolhido desde a fundação do mundo, desde antes do nascimento, para ser servo, mesmo sendo rejeitado pelos humanos. Sabendo que toda a fonte da salvação flui do Senhor Jesus. Todo poder e glória flui do Senhor Jesus, amado. Hein? Glórias a Deus. Amém? Então a confiança, amados, não é um mérito humano, mas é algo que Deus cultiva no indivíduo desde a fase mais tenra, estando nos seios da mãe. Isto é, quando nós estamos vulneráveis, amado, indefesos, frágeis. Amém? Como criança, observe, irmão amados, uma cena muito linda da Escritura é essa. É uma outra coisa mais importante de entender no relato bíblico. Amém? Então, nós devemos entender como uma criança, amado, que sai do ventre da mãe, com toda a proteção do pai, a proteção da mãe. E Jesus sentiu dessa mesma forma, amado.
a confiança que ele tinha no Senhor, não é? Então isso aí nasce, amado, isso aí nasceu, porque Deus criou o Senhor Jesus. Nasce, amado. O filho adquire confiança nos pais, da mãe, já desde o ventre da mãe. Amém? Vai recriando isso, amado. E nós podemos saber que nós não estamos vulneráveis mais, indefesos, frágeis, né? Na nossa idade tenra, na fase mais tenra, amado, porque nós temos a proteção, assim é o Senhor Jesus. Ele se tornou ali, amado, como homem, se rebaixando como homem, como servo, cedindo todas as dores, humilhações que você possa imaginar na face da terra, todas as dores, sofrimento, agonia, zombaria, separação do Pai, humilhação, dor. Mas ele foi obediente, amado, porque ele sabia que ele confiava no Pai, ele confiava na sua ternura, no seu amor, no seu afeto. Glórias a Deus, que ele não estava ali, ele estava sofrendo todas as dores na carne, ele estava vulnerável ali, se imperante aos olhos do homem, em relação ao sofrimento, mas ele não estava vulnerável ali diante dos olhos de Deus, amado. Glórias a Deus, porque ele tinha a sua proteção. É assim a nossa vida, amado. Amém? Nós temos que entregar. Por isso que nós não podemos fazer a vontade da carne. Enquanto ele estava lá na carne, ele estava vulnerável. Mas no interior dele, no espírito, na alma dele, ele não estava vulnerável. Ele estava já com a proteção do Pai, amado. É assim muitas vezes se nós muitas vezes quisermos andarmos fazendo a vontade da carne, nós vamos ficar vulneráveis aí neste mundo afora para o inimigo nos destruir. Mas se nós andarmos em novidade de espírito, em novidade de vida, e aceitarmos o Senhor Jesus, e andarmos no espírito, não fazendo a vontade da carne, nós não vamos estar mais vulneráveis na mão de Deus, porque o inimigo não pode nos tocar. Glórias a Deus, amado. O inimigo pode tocar na carne do Senhor Jesus, mas não no espírito nem na alma dele, glórias a Deus, porque ele era o rei, o poderoso ali na cruz. Assim é a nossa vida, amado. A vitória estava sobre Jesus. Então é assim, amado. Amém? E outra coisa importante, amados irmãos, que nós temos que entender através dessa passagem da Bíblia. Jesus não foi uma vítima, irmãos, pois ele tem muitas pessoas... Porque ele tem muitas pessoas que não compreendem e diz, coitadinho de Jesus, né? E os quadros que se pintam muitas vezes é um Jesus o quê? Sofrido, nós podemos dizer, não é? Um Jesus esquálido, ou seja, um Jesus pálido, né? Um Jesus caquético, ou seja, sem força, fraco. Um Jesus fraco, um Jesus impotente, fracassado, não é nada disso, amado. Aos olhos do mundo, sim. Um Jesus derrotado. Não é essa a visão bíblica, amém? Então, da mesma maneira, quando os olhos olhavam, o povo olhou Jesus ali, e olhou Jesus dessa forma, amado, amém? Assim como interpretavam Jesus de forma errada, pensavam que Jesus, o seu reino ia vir montado no cavalo branco, com espada, com coroa, para governar o reino material aqui nessa terra, para governar o reino material com espada, amado. Amém? Não, amado. O reino dele era espiritual. Jesus ele veio como homem, amado. E muitos pensam ali na cruz do Calvário, um Jesus fracassado, um Jesus derrotado, um Jesus morto. Não, amado. Essa não é a visão bíblica, amado. Amém? Porque Jesus foi à cruz por duas razões, amado. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu, não, amado. É isso que nós vamos falar depois. Amém? Um pouco mais, amado. Jesus nós vamos falar mais, não. Jesus, ele é um vencedor, amados. Amém? Nós, como servos do Senhor, nós somos colocados na cruz, somos pregados na cruz, amado. Aos olhos do mundo, nós somos tidos como errados, como caretas, como hereges, fanáticos. Aos olhos do mundo nós achamos que estamos perdendo, não, amado. Perdendo são eles lá. É dessa forma que eles olhavam para Jesus.
Jesus está perdendo. Jesus é um Deus, Jesus derrotado. Não é esse Jesus que queremos. Nós queremos um rei que pudesse governar aqui, a nossa política aqui, com espada, com justiça, com sangue. Mas não era dessa forma, amado. Jesus, ele veio estabelecer o seu reino espiritual sobre a face da terra. E sabendo, amado, que era só entender o seu reino de amor. Era só uma coisa, amado. Abrir o coração para Jesus. Leve de canta. E o seu reino já fazia parte, amado. Você já fazia parte do reino. Sobre você, o Espírito Santo já pousava no teu interior. Glórias a Deus, amado. O reino que é um reino invisível, mas um reino verdadeiro, um reino real. Glórias a Deus. Um reino que eles não podem entender e nem compreender, amado. Como não compreenderam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, amado. Este é o reino que Jesus vier estabelecer sobre a face da terra. Um reino espiritual, um reino de amor, um reino de moral, um reino de moralidade, dos princípios da tua palavra, cheio de amor. Amém. No seu evangelho, amado, para a nossa salvação eterna. E eles não compreendiam, amado. Amém. Então, amado, pense bem. Glórias a Deus. Devemos então, amado, como diz o hino, estar firmes e nunca mal ceder. Glória a Deus. Nós temos que ir avante, amado, e não desistir, amém? E depois nós vamos falar mais as duas razões pela qual Jesus foi por a cruz. Não foi porque por motivo nenhum, por motivo dos homens aqui na terra, amado. Motivo de Judas ou ter traído por ganância, ou porque Pedro o negou por covardia. Não, depois nós vamos falar sobre isso, amado. Amém? Uma coisa maravilhosa. Nós vamos falar, sabe por quê? Apenas porque Jesus entregou-se voluntariamente na cruz do Calvário. Ele doou-se a si mesmo na cruz do Calvário por amor de cada um de nós. Essa é a prova do amor que Ele tem por nós, amado. O amor incondicional, o amor que não requer em troca de nada, a não ser o bem da humanidade, a não ser o teu bem, o meu bem. É isso que nós vamos falar depois, amado. Amém? E assim nós agradecemos nesse momento, aqui terminamos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Nós aqui agradecemos, amém, por tudo, amado. E vamos estar falando depois, no outro momento que Deus nos prepararmos, amém? Agora quero que, glórias a Deus, todos assim, curvem a cabeça, amém? E fechem os olhos. Vamos entrar na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, que estás no céu, mais uma vez, ó Pai, agradecemos em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus, por estarmos aqui, Pai, diante da tua soberania, diante da tua presença sublime. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Pai, aqui dos ouvintes que vão assistir esse vídeo, Pai, esta palavra, Pai. Que essas palavras, ó Pai, venham penetrar em nossos corações, todos aqueles que ouviram a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, divide a alma, o espírito, a junta e medula, e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenção do coração, Pai. E antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos que tratar um dia, cedo ou mais tarde, Pai. Todos estarão diante do Teu governo, do Teu reino. Oh, os grandes, os pequenos, os pobres, o rico, línguas, nações estarão diante da Tua presença, Pai. Todos os joelhos prostrarão diante da Tua presença, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque Tu és o soberano, Pai. Tu és o Rei, e por isso que nós estamos aqui nesta noite, invocando o Teu santo bendito nome, Pai, para dizer o quanto nós estamos alegres, Pai, de estar na Tua presença, e que esta palavra venha penetrar nos corações dos Seus ouvintes, todos aqueles que ouvirem, que a Tua palavra venha alcançar o horizonte, transpassar barreiras, alcançando, Pai, quatro cantos do mundo, Pai, os Teus almas, as Tuas almas que estão aflitas ainda, na mão do inimigo, nas trevas, andando na escuridão, Pai.
Tira, Pai, pela tua misericórdia, os seus filhos das trevas, estraga para a maravilhosa luz, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, agradecemos, ó Pai, por essas palavras. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Abençoa os teus filhos, ó Pai, que estão ouvindo. Seja eles, ó Pai, onde eles estiverem agora nesse momento, em qualquer situação que eles se encontram, Pai, nas drogas, o vício, na prostituição. Visita os hospitais, o pronto-socorro, sala de enfermaria, sala de cirurgia, os manicômios, Pai, os leprosários, aqueles que estão distantes de Ti, ó Pai, aqueles coração endurecido, Pai amado, Pai santo, aqueles que choram, Pai, dia e noite, aqueles que estão passando por sofrimento, aqueles que perderam os entes queridos, Pai, conforta o coração, assim como o Senhor confortou o coração do Senhor Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, nós agradecemos esse momento, Senhor Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos concedido nesta noite, Senhor Jesus. Assim, ó Pai, eu entrego, Pai, essa humilde oração, Pai, em nome de Teu Filho amado, bendito de Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus, amado. Assim nós agradecemos esse momento, amado, por tudo, e eu quero agradecer desde já a todos, ó Pai, que a paz, a consolação e salvação do nosso Senhor Jesus Salvador esteja com todos. A santa paz de Deus. Amém.